E se eu te dissesse que um dos melhores guias para a gente lidar com o estresse, com a ansiedade doida do nosso dia a dia, na verdade foi escrito há quase 2000 anos? Pois é, se prepara, porque um filósofo romano, um cara chamado Sêneca, deixou um verdadeiro manual super prático e poderoso para a gente encontrar calma bem no meio do caos. Então, tudo isso começa com uma carta, sabe? Um amigo do Sêneca, um cara chamado Sereno, escreve para ele. E, nossa, ele descreve uma angústia, uma agitação por dentro que ele nem consegue dar nome. Ele diz que se sente perdido, totalmente sem rumo, como se fosse uma doença da alma, mas sem diagnóstico. Pensa bem, essa sensação de estar meio à deriva, essa inquietação, quem nunca se sentiu assim, né? É basicamente o que a gente hoje chama de burnout, de esgotamento, aquela dúvida se a gente está indo para frente ou só se afogando na rotina. É incrível como a descrição do Sereno parece que foi escrita ontem. E o mais interessante é que o Sêneca não descreve o que ele sente como uma tempestade, sabe, algo violento. Ele chama de náusea. É aquela sensação de enjoo constante, aquela insatisfação que não passa, a sensação de estar preso num limbo. Você não está doente, mas está muito, muito longe de estar bem. E cara, a resposta que o Sêneca deu para esse pedido de ajuda mudou o jogo. É exatamente aqui que a gente vê que o Sêneca era muito mais que um filósofo. Ele era tipo um médico da alma. Ele não vem com um monte de teoria abstrata, não. Ele oferece um tratamento, uma receita mesmo para encontrar tranquilidade. Para ele, a filosofia era isso, um remédio prático para os problemas da vida real. Tá, mas por que a gente deveria dar ouvidos para o Sêneca? Simples. A sabedoria desse cara não veio de uma vida tranquila lendo livros no conforto. Não mesmo. Foi forjada no fogo, no meio do caos. A vida dele foi uma verdadeira montanha-russa de poder, de riqueza, de exílio e de perigo constante, bem ali no coração do Império Romano. Olha só o caminho do cara. Ele foi o homem mais rico e influente de Roma. Foi tutor e conselheiro de ninguém menos que o imperador Nero. Ele viu de pertinho o poder corromper as pessoas, sobreviveu a um monte de conspiração e no final foi forçado a se matar pelo próprio aluno. Então assim, se tinha alguém que entendia de caos e de como se manter sereno no meio da tempestade, esse alguém era o Sêneca. Beleza, então qual é a primeira parte dessa receita do Sêneca para a gente encontrar a paz? Bom, tudo começa por dentro. Ele ensina que antes de sair tentando consertar o mundo lá fora, a gente precisa primeiro vencer a guerra que está rolando aqui dentro, aquela batalha constante dos nossos próprios desejos. Para ilustrar isso, Sêneca usa as próprias palavras do Sereno, o que é genial. De um lado, o Sereno fala que ama a simplicidade, sabe? Uma cama simples, roupas baratas, comida fácil. Mas do outro lado, ele confessa que a alma dele se alegra com o luxo, com o brilho, com a ostentação. É aquele dilema clássico, né? Entre o que a gente realmente precisa e aquilo que a gente não para de desejar. E para ajudar a resolver esse conflito, Sêneca conta uma história sensacional sobre o Diógenes, o cínico. A história é a seguinte: o único escravo do Diógenes fugiu. E aí, ele se desesperou? Que nada! Pelo contrário, ele viu aquilo como uma libertação. A tranquilidade dele simplesmente não dependia de ninguém, nem de coisa nenhuma. E aqui está o ponto central, a sacada principal. Para o Sêneca, a verdadeira liberdade, a verdadeira riqueza não é ter tudo o que se quer. É não querer aquilo que está fora do seu controle. É uma autossuficiência radical. Pensa comigo. Quanto menos você precisa das coisas, menos o mundo lá fora consegue te abalar. Ok, então a gente começa a dominar nosso mundo interior. Mas e o mundo exterior? Como é que a gente lida com ele? Aí vem a segunda parte da receita do Sêneca. A gente precisa construir uma fortaleza mental contra os golpes que, inevitavelmente, a vida vai dar. Ou, como ele chamava, os golpes da fortuna, aquela imprevisível deusa romana da sorte. O argumento do Sêneca é que todos nós, sem exceção, estamos meio que acorrentados ao destino. A imagem é forte, né? A diferença, ele diz, é que alguns têm correntes de ouro, outros de ferro, mas no fim todo mundo está preso. A chave, então, é aceitar essa nossa vulnerabilidade, a entender que a desgraça não é só uma possibilidade, é uma certeza. E quando a gente prevê o pior, a gente tira o poder que o choque, a surpresa, teria sobre nós. Essa frase é tipo o coração do pensamento estoico. Doença, perda, traição, nada disso é pessoal. São coisas do mundo, coisas que podem acontecer com qualquer um, a qualquer hora. Aceitar isso não te deixa fraco, pelo contrário, te deixa inabalável. E é super importante entender uma coisa: isso não é pessimismo. De jeito nenhum, é ser estrategista. Pensa assim,
Um pessimista se desespera só com a chance de ter uma tempestade. Já o estoico, ele constrói um abrigo. Essa preparação mental tira o elemento surpresa da dor. E é isso que permite que a nossa alma fique tranquila, mesmo quando tudo desaba lá fora. Ok, dominamos o mundo de dentro. Nos preparamos para o mundo de fora. E agora? Agora vem a terceira parte da receita, e olha, talvez a mais surpreendente de todas. Sêneca revela a arte do equilíbrio. Porque tranquilidade não é ser rígido, duro, é saber dançar com a vida, é ter flexibilidade. Imagina só, numa Roma que era obcecada pelo dever, pelo trabalho, Sêneca vem e prescreve algo quase revolucionário: descanso. Descanso como remédio. O conselho é simples e genial. Tá cansado da multidão? Fique sozinho. Cansou de ficar sozinho? Procure gente. Ele diz que a alma precisa de uma pausa para ficar mais forte. E não para por aí. Ele recomenda viajar, passear e até mesmo tomar um bom vinho para relaxar e dissolver as preocupações. E essa, para mim, é a dica mais humana e libertadora de todas. Quem diria, né? Sêneca, o grande mestre do estoicismo, falando que de vez em quando é alegre enlouquecer. É isso mesmo. Soltar as rédeas, rir alto, se divertir. A tranquilidade, no fim das contas, não é sobre se reprimir o tempo todo. É sobre encontrar, de forma inteligente, o equilíbrio entre a disciplina e o prazer. Então vamos resumir essa sabedoria de 2000 anos? A fórmula do Sêneca para a tranquilidade da alma é um tripé muito poderoso. Primeiro, domine seu mundo interior. Como? Querendo menos. Segundo, prepare sua mente para o mundo exterior. Como? Esperando o inesperado. E terceiro, encontre o seu equilíbrio. Saiba a hora de levar a sério e a hora de, enlouquecer. Mas olha, a sabedoria do Sêneca não é pra gente só admirar e achar bonito, né? É pra ser vivida. Então, olhando para esses três pilares, a pergunta final não é sobre o Sêneca, é sobre a gente. Qual desses passos parece fazer mais sentido para sua vida agora? Qual seria a primeira pequena atitude que pode ser tomada hoje mesmo para buscar uma alma um pouco mais tranquila?